E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Kobe Bryant, né? Nós perdemos ontem um dos maiores atletas de todos os tempos, aí o quarto maior pontuador da NBA. E é claro, né, que é uma fatalidade, algo que aconteceu e isso começa a movimentar um monte de pessoas, né? Muitas pessoas começam a publicar é, homenagens e tudo mais, publicar coisas sobre a vida dele e tudo mais, né? Como acontece quando aconteceu no nosso caso aqui no Brasil com o Senna e com outros tantos casos aí ao redor do mundo, né? De ídolos, né? Quando eles vão embora, quando eles partem, quando eles nos deixam, né? E cara, agora sobre o Kobe Bryant, né? O que eu gostaria de falar, né? É sobre a história de sucesso deles, né? Cara, a história dele é realmente muito incrível mesmo. Eu não sou um fã de basquete, tá? Confesso que eu não sou nenhum grande conhecedor e nenhum fã de basquete. O meu esporte é o judô, né? É o esporte que eu acompanho e que eu também tenho ali dentro desse esporte os meus ídolos, né? As pessoas que eu tenho como ídolos, como referências para mim. Mas eu sou uma pessoa que admira muito as histórias de sucesso das pessoas, né? As formas como as pessoas chegam onde elas chegaram, as formas com que elas lidaram com a vida para chegar. E o desempenho dele é o desempenho que, cara, acho que todas as pessoas que têm um sucesso acima da média passam por uma história muito parecida. E ontem, como o fato foi ocorrido, né? E em outro grupo do Telegram eu recebi um videozinho da história da vida dele, né? E aí eu decidi compartilhar aqui com vocês porque as lições que tem dentro dessa história, elas são muito fortes mesmo para qualquer resultado que a gente tenha na vida, seja nos nossos negócios, seja na nossa vida particular, seja em qualquer outro objetivo que a gente tenha para alcançar, né? Eu não sei se vocês sabem, talvez vocês mesmos já tenham visto esse videozinho do Kobe Bryant, mas aos 12 anos, quando ele começou, quando ele fez o primeiro campeonato de basquete dele, eu vou passar por alguns trechos aqui, porque a ideia não é contar a história para vocês. Depois eu vou deixar o link aqui para vocês assistirem o vídeo completo, tá? Mas eu vou falar sobre alguns fatos para a gente refletir um pouco, né? E trazer um pouco para nossa realidade, para nossa vida, né? Bom, aos 12 anos ele tinha um sonho de fazer 60 pontos não lembro se era na temporada, 60 pontos por jogo, agora não vou lembrar exatamente, mas ele tinha um grande objetivo de fazer 60 pontos, né? Isso foi aos 12 anos quando ele começou a jogar. E ele, naquele ano, ele não fez absolutamente nenhum ponto, nenhum ponto. Só que, cara, aí nesse momento aí, o que aconteceu? O pai dele, né? Pegou ele, deu um abraço nele e disse, olha, independente se você fizer se você fizer 60 pontos, eu ainda vou te amar da mesma forma, né? E isso, ele conta que isso motivou ele e ele começou a treinar. Começou a treinar, 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 treinar. E aos 14 anos, apenas 2 anos depois, aos 14 anos, ele já era o melhor jogador do estado dele, né? Aos 12 anos, ele foi um atleta com desempenho horrível, que não conseguiu fazer nenhum ponto e aos 14 ele já era o melhor atleta do estado. E ele manteve esse ritmo, né, de treinamentos e tudo mais, né? Tanto que aos 18 anos ele já foi direto para a NBA, né? Ele pulou a liga universitária lá e tal, não entendo bem exatamente quais são os nomes e tal, mas ele pulou a liga para ir direto para a NBA. E foi uma coisa que muita gente criticou, dizendo que ele não estaria queimando filme, coisa e tal, né? Indo direto para lá, e ele mesmo se questionou em vários momentos se ele estava fazendo a coisa certa ou não. E acabou que no final das contas, né, no final da carreira dele, ele acabou se tornando o quarto maior pontuador da história do basquete, da história da NBA, né? Então vejam só o quanto isso aonde ele chegou, né? Agora, a história do sucesso dele, é isso que nos interessa, né? Porque aí que a gente vai conseguir trazer para nossa realidade. Cara, é incrível ver o quanto as coisas que ele conta em relação a treinamento, em relação à mentalidade, em relação às coisas que ele pensava. Por exemplo, um dos exemplos muito bacana é a questão dos horários de treino, cara. Ele tinha uma lógica muito grande de que, assim, ó, se ele treinasse mais, absurdamente, em algum momento, ele estaria muito distante dos concorrentes. Então, enquanto as pessoas normais acordavam e faziam, tipo, 2 treinos por dia, ele tinha um hábito de fazer 3, 4 treinos por dia, tipo, acordar muito cedo. E quando chegava o final da manhã, ele já tinha, tipo, feito 2 treinos. Até o final do dia, ele já tinha feito 4 treinos. E isso, olha como isso é matemático, né? E isso no passar de um ano 4 treinos por dia e contra 2 treinos por dia de uma pessoa, isso vira quase que uma regra exponencial, né? Chega lá no final de um ano, quantos treinos a mais ele não fez do que todos os outros concorrentes, né? Do que todos os outros atletas de basquete. E aí o que acontece com o desempenho, né? O desempenho dele se torna realmente fenomenal, né? Teve uma outra história que um outro cara conta nesse vídeo aí, um outro atleta de basquete, que o cara conta o seguinte.
que tinha um jogo contra eles lá, né, contra o time do Kobe. E aí ele chegou, ele tava indo lá pro local, né, no dia do jogo, né, tava indo pro local pra treinar, né, pra treinar lá na quadra e tal, passar um tempo treinando, né. E aí diz que ele pensou durante o dia assim, cara, eu vou pra lá, vou treinar, né, pensou, acho que era de manhã, sei lá, não me lembro agora. Eu sei que ele foi lá e pensou, vou treinar, né. Quando ele chega lá pra treinar, quem que já tava lá treinando? Kobe Bryant. E aí, nesse treino que o cara tava fazendo, até enquanto ele tava lá treinando, a bola batendo, cesta e pá, pá, e o outro cara ainda tava se arrumando, passou quase meia hora, 40 minutos, e o Kobe Bryant ainda tava lá treinando. Até que o outro cara começou a treinar, né? Aí o outro cara começou a treinar, fez todo o treino dele, parou o treino, foi pro vestiário, tomou banho. Sabe quem que ainda continuava lá treinando? Kobe Bryant. E aí, na saída do treino, esse cara disse, porra, mas esse cara vai treinar até quando, né? E aí ele passou e disse, não, eu vou ficar aqui, vou ver qual que é, vou ver o que que tá acontecendo, né? Pegou, sentou na arquibancada e ficou assistindo. Kobe Bryant treinou por mais 25, 30 minutos. Além, ou seja, antes do cara chegar, Kobe Bryant já estava treinando. O cara se arrumou, treinou, tomou banho, sentou na arquibancada e Kobe Bryant ainda estava treinando. E aí diz que nesse jogo aí, o Kobe Bryant, o time do Kobe ganhou e ele foi o pontuador, o cestinha do jogo, né? E no final do jogo, esse outro cara que viu ele treinando foi lá e perguntou, cara, olha, meu, tem que te perguntar, por que que tu treina assim, né? Qual que é a tua lógica? Por que que tu treina tanto? E aí diz que o Kobe falou para ele assim, olha, eu não quero que você leve a mal, mas eu treino tanto para que você olhe para mim e você veja que você não vai ganhar de mim. Sabe, olha o quanto isso é forte. Ele disse, eu quero que você não leve a mal, porque isso não é pessoal. Mas eu quero que você olhe e que você saiba que eu tô treinando mais que você. Porque você me inspira. Pessoas como você me inspiram a dar mais de mim, porque eu quero ser o melhor. E eu quero inspirar outras pessoas a serem o melhor também, né? Então, qual que é a moral da história, né, cara, para nós, pra gente trazer pro nosso negócio, para nossas vidas? É o treino, é a prática, é a repetição, é o quanto a gente vive o que a gente gosta. E um fator muito importante que ele fala é a paixão pelo que você faz. Ele disse que acordava de manhã com uma paixão enorme pelo que ele fazia e que aquilo motivava ele a continuar fazendo mais e mais e mais, né? Então, se a gente ama também, se a gente tem paixão por aquilo que a gente faz, cara, eu acho que é essa aí que tá, é aí que tá o caminho, né? É treino, é prática e repetição, é técnica, prática e repetição constantemente, incansavelmente, até que o objetivo seja atingido. E muitas vezes é isso que nos falta a consistência, nos falta o treino, né? Nos falta repetir, 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 até que as coisas fiquem realmente no nível que a gente quer. Se a gente for analisar no mundo dos negócios, as grandes histórias são exatamente assim. São histórias não são histórias de sucesso apenas, né? São histórias de consistência, histórias de muita insistência, história de muito aprendizado, de muitas noites sem dormir, histórias de muita dedicação, história de suor mesmo, de sangue, né? De suor, sangue, lágrimas, como falam, né, cara? Mas essas são as histórias de sucesso. Não são sucessos apenas por uma grande ideia, uma ideia revolucionária. Não, as pessoas que atingem o sucesso, elas realmente suam mais, elas se doam mais, elas têm mais mentalidade, uma mentalidade mais forte, elas não se abalam, né? Elas são como o Kobe foi lá nos 12 anos, quando ele teve o pior desempenho que ele podia ter. O que que ele fez, cara? Ele treinou mais e mais e mais e em pouquíssimo tempo ele era o melhor, né? Então é exatamente isso que nos falta muitas vezes. Essa noção de que as coisas não vêm tão fácil e que o fracasso ele é apenas um estágio, ele pode ser apenas um estágio, né? A gente decide se o estágio vai ser, se o fracasso vai ser um fim na nossa vida ou se ele vai ser um estágio caminhando para o sucesso, né? E outra coisa muito legal, cara, olha quanto a história desse Magrão é louca demais, assim, ensina muita coisa pra gente, velho. Porque veja bem, outra coisa muito legal que ele fala é em relação à derrota, né? O entrevistador desse vídeo pergunta pra ele o que que ele pensa, né, sobre qual que é o sentimento que ele tem sobre a derrota. Ele diz que acha a derrota espetacular. Por quê? Porque na derrota é onde ele encontra os pontos que ele ainda tem fraquezas, onde ele tem fragilidades que ele precisa trabalhar. Ele diz que ele aprende sim com as vitórias, mas que ele aprende muito com as derrotas.
A grande questão é você aprender para que na próxima você não erre exatamente as mesmas coisas, né? Então veja quanta lição tem na história de uma única pessoa de sucesso na nossa vida, né? Uma única pessoa, que pode ser de alguma coisa que você goste, pode ser que não, pode ser que você não goste de basquete. Eu também não sou um fã de basquete, mas eu sou um fã de pessoas de sucesso. Porque as pessoas que alcançaram sucesso em qualquer área, elas merecem ser estudadas. Porque elas têm um desempenho que é acima da média. Elas fazem coisas que, de uma forma, não vou dizer só coisas diferentes do que as pessoas, mas talvez de uma forma diferente, com uma consistência diferente. Enfim, elas têm alguma coisa que é diferente. Então eu sou um fã das pessoas de sucesso. E em todas as áreas tem isso, tá? Então, qual que é a lição desse áudio aqui de hoje? É para nós aprendermos a ter esses mesmos valores, né? Essas mesmas habilidades, essa mesma consistência, essa sacada, esse insight, essa mentalidade forte de que se você treinar mais, você vai ter um desempenho maior. Não é mágica, né? O desempenho não é maior à toa. Eu vejo isso nos meus... lembra que eu falei para vocês aqui no áudio desses dias aqui? Eu falei sobre isso para vocês aqui, sobre os meus resultados em 1 ano e meio. Cara, não é medido por tempo, mas é pela intensidade daquilo que você faz. É pelas noites e dias que você se dedica, que você mentaliza, que você sonha, que você se aperfeiçoa, que você se aprimora, que você fica melhor naquilo que você quer fazer, né? É isso que leva ao resultado. Seja ele qual for o objetivo da tua vida, é isso que vai te fazer alcançar. É o quanto você se dedica a mais do que qualquer outra pessoa. É o quanto o seu sonho é maior do que o de qualquer outra pessoa. E o quanto você está disposto a tornar isso realidade, né? E então a grande sacada é isso, é o quanto a gente está fazendo, né? Que grande lição a gente pode tirar. Por isso eu vou deixar o vídeo dele aqui embaixo para que vocês assistam também esse vídeo que eu recebi. Eu vou compartilhar com vocês para que vocês também assistam e tenham uma inspiração. E uma outra dica muito importante também é: acompanhem histórias de sucessos de outras pessoas e de pessoas de todas as áreas. Vocês vão perceber que a maioria tem algumas características que são em comum, que são fundamentais e que a grande maioria alimenta, né? E todas elas estão ligadas com consistência, com perseverança, com doação, com suor, com muito trabalho e com aquele fazer o que os outros não fazem. Vocês vão perceber isso. Então estudem as histórias de sucesso de outras pessoas, pessoas do esporte, pessoas dos negócios, né? Olhem para as pessoas que atingiram um patamar altíssimo e tentem estudar, leiam as biografias dessas pessoas, entendam o que elas fizeram e vocês vão perceber quais são as características que levaram elas a esse ponto. E isso vai servir com certeza para que vocês moldem a mentalidade de vocês para alcançar os objetivos de vida que vocês também estão buscando alcançar. Beleza? Galera, então esse foi o áudio de hoje. Eu espero que ele sirva de inspiração para vocês, que vocês realmente consigam encontrar aí uma fonte de motivação para o dia de vocês ser melhor, para a semana de vocês já começar com todo o gás. E aí fica aí a minha saudação especial aí para Kobe Bryant, que apesar de eu não ser um fã de basquete, eu sou um grande fã da história de sucesso que ele tem. E um grande abraço então, galera. Vou deixar para vocês aqui o vídeo, assistam e tenham todos uma ótima semana. Valeu, nos vemos nos próximos áudios.